Salve, salve gente, mais um vídeo no canal, dando continuidade à coluna lombar. E nesse terceiro vídeo eu quero falar um pouco sobre a anatomia do disco intervertebral, né? Aproveitar para estar falando sobre essa composição das vértebras, beleza? Lembrando que quem quiser o material, é só mandar, deixar um comentário pedindo o material, deixando o e-mail, que aí eu posso estar enviando esse material, tá? Às vezes pode ser que não consiga ficar muito visível, mas devido à qualidade do YouTube, ela está fica alterando, né? Em decorrência da velocidade da internet de cada um. Então, quem tiver interesse, é só deixar o e-mail aí, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas vértebras, né? Elas são duas vértebras lombares, tá? E aqui a gente vê a região do disco intervertebral. Aqui uma visão superior, né? Com as mesmas estruturas componentes do disco. Primeiro, vamos começar falando de dentro, de mais externo para mais interno. A gente vê essa parte do disco que está mais externa, vermelhinha, que é o nosso número 1, que são as fibras de Sharpey. Essas fibras de Sharpey, elas são mais periféricas, são as fibras que estão mais em contato com os ligamentos, aqueles ligamentos que a gente viu na aula 2. Elas vão dar uma certa estabilidade para o disco também. E tem uma composição muito grande de colágeno, que fornece a essa estrutura uma sustentação para forças de tração, as forças que atuam puxando as vértebras e alongando, como se estivesse alongando essa estrutura do disco. Então ela vai resistir justamente a essas forças de tração. Devido a essa quantidade de colágeno, isso favorece ela a frear, ir de contrário a essa força de tração. Bem, a gente vai ver, o nosso segundo item é a placa cartilaginosa. Essa placa cartilaginosa, ela está situada na superfície das vértebras, aqui na superfície inferior do corpo e aqui na superfície, na face superior dessa outra vértebra, né, dessa vértebra inferior. E qual a função dessa placa? Bem, essa placa cartilaginosa, ela tem como função nutrir o corpo, nutrir, na verdade, o disco intervertebral como um todo. Essa placa, ela possui fenestrações, né? Ela é uma placa e ela é furadinha, toda furadinha, para que passe esse líquido para nutrir o disco intervertebral. E também ela é rica em células produtoras de cartilagem, né? Com os condroblastos, que vão ajudar a mandar, a construir, na verdade, a cartilagem dessa estrutura. Terceiro, nós temos o anel fibroso. O anel fibroso, esse azulzinho, que está mais internamente aqui às fibras de Sharpey. Na verdade, elas basicamente fazem parte de um mesmo padrão de função. O anel fibroso, ele também é rico em colágeno, ele vai dar estabilidade e resistir às forças de tração de uma vértebra a outra. Só que essa estrutura é um pouco mais interna do que as fibras de Sharpey. Alguns autores consideram como se fosse a mesma, fazendo parte da mesma estrutura, da mesma composição. Só que o anel fibroso, ele possui uma diferença, que são as fibras, a orientação das fibras dessa estrutura, desse anel. Elas são fibras cruzadas justamente para resistir mais ainda a essa tração. As fibras se cruzam para resistir, dar uma resistência maior a essas forças de trações que são dadas às vértebras. O núcleo pulposo, que é a composição mais interna, está aqui, o núcleo pulposo número 4, é uma estrutura que serve para resistir às forças de compressão, né? Já ao contrário do anel fibroso das fibras de Sharpey.
vai justamente resistir a essa compressão, as forças que atuam como a gravidade, atuando em cima das vértebras. Aqui a gente tem as vértebras, tá? E a gravidade atuando sobre essas vértebras como se quisessem espremer essas vértebras. Então, é como se fosse a mola de um tênis. Esse núcleo pulposo ele vai justamente resistir a essas forças que apertam uma vértebra sobre a outra. E uma estrutura também que é muito interessante estar falando também é o nervo recorrente. O nervo recorrente, chamado também de nervo sinus vertebral de Luschka, é um nervo que vai trazer a informação nervosa para essa região do disco, região do corpo, região do ligamento longitudinal posterior e para a dura mater também. Ele vai trazer tantas informações que vão gerar dor, quando você tiver dor nessa região, ele é que vai ser responsável por pegar essa informação e levar lá para a medula, como também levar a informação simpática, né? A informação autônoma, autonômica, que porventura venha a trazer devido a algum estresse ou devido a alguma hiperexcitação da coluna intermédio lateral lá da coluna, onde sai a informação simpática, os núcleos dessa informação simpática, e trazer para essa região, né? Alguma alteração que venha a acontecer, ou a pessoa teve um estresse no dia a dia, uma pessoa teve uma alteração visceral, né? uma alteração gastrointestinal, uma alteração cardiopulmonar. Essa alteração, se chegar e quando chegar a um segmento responsável por essa informação, esse nervo sinus vertebral de Luschka vai trazer essa informação justamente para essas estruturas desse segmento. Dando continuidade, falando agora um pouco das causas, né? Depois de explicar as estruturas, agora nós vamos entrar em algumas causas que possam estar afetando o disco intervertebral. Primeiramente, as forças compressivas, certo? Quem é que resiste às forças compressivas? Como foi dito aqui, o núcleo pulposo. É como se fosse uma mola que vai resistir a essas forças compressivas. É uma estrutura que possui muitos glicosaminoglicanos, que são componentes que agregam água, que sugam água, que sugam líquido para manter justamente essa viscosidade do núcleo pulposo e dar essa característica de absorção. Então, essas forças compressivas, quando elas são impostas por uma quantidade de tempo muito grande nas vértebras, né, um período prolongado, acabam que desidratando esse disco, né? Esse disco ele precisa estar o tempo todo sendo comprimido e sendo alongado, vamos dizer assim, para estar se hidratando e se reidratando, né? Muitas pessoas me perguntam qual a posição certa para se manter, né, ou numa cadeira ou ao se abaixar para pegar algo, qual a postura correta. E eu sempre digo que o importante não é a postura ou a posição. O importante vai ser o que? A velocidade que você dá para um movimento, e mais importante ainda o tempo que você dá para uma determinada manutenção de uma postura, né? Essa manutenção de postura vai fazer com que o disco ele se desidrate, né? E aí você precisa alterar a sua postura para deixar com que o disco realmente volte a se reidratar, para estar servindo como esse elemento de absorção. Então, quanto mais tempo você dá de compressão a esse disco, por exemplo, se você dá 1 hora de compressão a esse disco, o disco vai precisar de 2 horas para se reidratar e recuperar o que foi, digamos que, perdido durante esse período de compressão. Então, esse disco, num período muito prolongado, ele vai se desidratar e ele vai acabar jogando essa responsabilidade de absorver compressões para as fibras que são responsáveis por manter a estabilidade na tração, né? Que foi dito aqui, o anel fibroso e as fibras de Chappey.
Então, quando ele está sob muita pressão, ele acaba jogando essa responsabilidade para as outras fibras, que não têm a característica de absorver forças, e sim de absorver trações. E o que acontece? Acontecem ranhuras. Essas estruturas elas se rasgam, vamos dizer assim. Aqui a gente dá para ver melhor aqui nessa imagem. Elas se rasgam, o anel fibroso e as fibras de Sharpey acabam se rasgando e gerando o extravasamento desse anel fibroso, que vai gerar a hérnia de disco, né? Essas compressões, quando essas compressões são mandadas para essas fibras que não possuem essa característica. Acontecem os abaulamentos e o deslocamento do núcleo para fora do disco intervertebral. Outra possibilidade das causas de uma hérnia seria a hipomobilidade facetária. O que é isso? Essa articulaçãozinha aqui, feita entre que a gente até explicou na aula passada, que é a articulação zigohipofisária entre uma faceta articular e outra. Então, quando há uma hipomobilidade, ou seja, quando essa articulação ela não está móvel, ela está um pouco travada, digamos assim, isso vai ser transferido também uma característica ou uma responsabilidade a mais, uma adaptação, compensação, vai ser mandada para o disco intervertebral. Então, esse disco, quando ele está ele acaba ficando hipermóvel, trabalhando ele vai acabar trabalhando dobrado, né? Porque vai trabalhar pela articulação zigohipofisária entre as facetas. Ele vai trabalhar dobrado, vai se desidratar, vão ocorrer compressões desse anel fibroso e ranhuras, né? Rasgos, fendas no anel fibroso e aí abaulamentos e o deslocamento do núcleo também, como aconteceu nesse primeiro caso das forças compressivas prolongadas, né? E como consequência, o que a gente pode ter como consequência? Há duas consequências básicas. A primeira, uma estase venosa, uma estase do fluxo sanguíneo, e a outra, compressões diretas, né, da medula, compressões diretas do ligamento longitudinal posterior, da dura mater, das estruturas que estão dentro do canal vertebral. Então, primeiro na estase. A artéria e as veias que passam no forame de conjugação, elas estão mais no nível do disco do que o próprio nervo. Então, uma irritação química pode acontecer. Esse disco, quando ele tem essa hérnia pode extravasar aqui para trás e comprimir artérias e veias. Então, artérias e veias vão acabar ficando tipo como se tivesse um bloqueio, né? E esse bloqueio vai gerar uma irritação química, já que o sangue ele não vai circular direito por essa região e nutrir essas estruturas que estão aqui próximas, né? Que são responsáveis, que são de responsabilidade deles. Então, o outro caso seria uma hérnia, uma compressão direta do nervo, uma compressão direta da medula, uma compressão direta dessas estruturas posteriores, né? E nós temos alguns tipos. Nós temos a compressão que pode acontecer anterior, é uma mais rara, né? Aqui a gente está vendo a vértebra, aqui é a parte anterior e aqui posterior. Processo espinhoso e processo transverso, tá? Então, pode ser anterior. Aqui a gente está vendo a primeira, é bem mais raro, já que a gente tem a condição de manter o nosso corpo mais curvado para frente. Então, a tendência é que se extravase mecanicamente para trás. Nós temos a central seria essa. Aqui a gente está vendo que já está na tendência de comprimir as estruturas nervosas aqui atrás. A póstero interna, que é essa, que está dentro do canal vertebral ainda, mas está internamente. Nós temos a foraminal, que está na região do forame de conjugação, e nós temos a póstero externa, que já está fora que já está externamente aqui fora do forame de conjugação. Beleza. E agora, para finalizar, algumas dicas, né? Algumas dicas que eu faço no meu tratamento de pacientes com hérnia de disco. Dicas: trabalhar diafragma,
certo? Porque o diafragma é uma estrutura que funciona como uma bomba hemodinâmica. Então, nesse caso da estase, vai ser de grande importância trabalhar o diafragma para fazer esse sangue circular e circular com qualidade, né? Já que o sangue vai ser oxigenado quando a gente trabalha o diafragma de uma maneira mais intensa. Outra coisa que eu trabalho, fígado. Porque o fígado ele é porta de abertura para a passagem do sangue. Todo o sangue que vem praticamente dessa porção inferior do corpo vai passar pelo fígado. Então é muito importante trabalhar o fígado, mobilidade do fígado, ver a questão vascular e sempre avaliando, claro. E trabalhando o fígado para também servir como essa porta de saída do sangue, para que o sangue seja oxigenado e volte para esse lugar com qualidade. E outra coisa, o direcionamento mecânico. Você vai primeiro entender como está a vértebra, como estão as vértebras, o segmento de coluna, segmento ósseo desse paciente, entender como a musculatura está curvando certa vértebra para um lado ou rodando ela para o outro. A partir de uma avaliação, considerar muito a questão da inspeção, da palpação e de alguns testes para saber como essas estruturas estão, para que você trabalhe mecanicamente reposicionando esse disco dentro desse canalzinho, dentro dessa estrutura intervertebral, né? Entre as vértebras. Então não praticamente nessa ordem, mas você vai primeiro reposicionar essa vértebra e depois você pode trabalhar diafragma, fígado e outras estruturas. Essas são dicas de ouro para estar trabalhando na hérnia de disco. Então, beleza? O que eu tinha para falar dessa terceira aula de lombar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, né? Dá um joinha aí, compartilha e vamos para cima. Vamos considerar sempre esses aspectos aí na hérnia de disco, né? Na anatomia do disco intervertebral. Valeu, galera!